Deus pela vida da nossa liderança. Louvo a Deus pela vida do pastor Nando. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Massango e a sua família. Ele que decidiu com o Venâncio me surpreender na noite de ontem, que eu tinha que pregar hoje. Eu acho que é uma revelação que só tiveram depois que calcularam o peso do cansaço. Louva a Deus por isso. Amém. Queridos, lembro-me que numa dessas vezes eu iniciei o ensino que não terminei, e era a respeito de crescimento. E eu vou dar continuidade a esse tema porque é necessidade. Se você estiver aqui com teu filho muito novo, a razão pela qual você não lhe dá algumas coisas na vida não é porque elas não são boas, mas é porque ela não cresceu o suficiente para ganhar essas coisas. O pão que eu posso comer com tranquilidade pode sufocar o Aki. O problema não está no pão. A questão é que ele ainda não desenvolveu uma estrutura para suportar aquele tipo de pressões. Razão pela qual o crescimento é necessário no seio da igreja. Permita-me dizer isto. É possível que você mude mesmo que não tenha crescido. Mas é impossível crescer sem apresentar mudanças. O crescimento implica mudanças. Não se pode falar de crescimento onde não há mudança. Aleluia. Agora, permita-me também dizer mais uma coisa. Você tem que separar na Bíblia coisas que não são sugestões. Por exemplo, a oração não é sugestão. Jejum não é sugestão. Você tem a liberdade de questionar o porquê que você deve jejuar. Mas no reino você não está livre de não jejuar porque ainda não entendeu. Não está livre para não orar porque ainda não entendeu porque que deve orar. Jesus, quando se dirigiu aos discípulos, não disse sim jejuardes. Ele não disse sim orardes. Ele disse quando jejuardes. Quando é porque espera-se isso de ti. E não é uma sugestão. É a lei do reino. E essa lei não começa na graça. E essa lei também não veio com Moisés. Eu respeito muito um princípio que foi colocado antes de Moisés. Por exemplo, o dízimo. Eu não discuto muito o dízimo porque não veio com Moisés. Moisés pode ter orientado como é que se pode dizimar. Mas não é Moisés que trouxe a lei do dízimo. O princípio veio antes da lei mosaica. Essas coisas eu não costumo discutir. Apenas obedeço.
E quando nós falamos de crescimento, essa lei de crescimento não veio com Moisés. E não é um princípio exclusivamente paulino. Se nós formos a ler a Bíblia, Gênesis capítulo de número 1. Gênesis é o livro de princípios. Venâncio, você pediu para não te sufocar, estou sendo bem caro. Amém. Se morrer é contigo. Se nós formos a ler Gênesis capítulo de número 1, verso 28, existe um mandamento importante: multiplicai-vos e frutificai. Esse é o princípio de crescimento. Se nós olharmos para o livro de Gênesis, é um livro de crescimento, é um livro de princípios. Tudo que rege a vida primeiro foi estabelecido em Gênesis. E Deus olha para Adão. Ele diz: multiplicai-vos, frutificai-vos e enchei a terra. Isso não é sugestão. Aqueles que entendem a língua portuguesa conseguem perceber o imperativo que essas palavras carregam. Não é uma sugestão a questão de multiplicação. É um mandamento. O crescimento não é sugestão. É um mandamento. A minha pergunta é: por que você resiste ao mandamento? Como é que você olha para o mandamento como se você estivesse a tratar de uma sugestão? Crescimento não é uma lei de pastor Massango. Não é lei de pastor Nando. É um mandamento que vem desde Gênesis. E existe uma coisa interessante. Depois que Deus diz multiplicai-vos, enchei a terra, depois ele fala dominai. Maior parte quer ter o domínio sem primeiro crescer. Contradiz a Bíblia. O domínio está subordinado ao crescimento. A razão pela qual muitos de nós podemos ser crentes e mesmo sendo crentes não conseguirmos exercer o domínio é porque não entendemos que o domínio está subordinado ao crescimento. Por isso que quando os discípulos não puderam expulsar o demônio, foram ter com o mestre. Mestre, diga-nos lá, o que aconteceu? Jesus disse uma coisa: o primeiro motivo é que vocês são incrédulos, são uma geração perversa. Depois ele diz: mas esse tipo de demônio não se pode expulsar senão por jejum e oração. Agora escuta uma coisa: não é o demônio que precisa de jejum para sair, é a tua fé que precisa de jejum para crescer. E muitos de nós somos como aqueles 7 filhos que dizem o seguinte: em nome de Paulo, em nome de Jesus, aqui Paulo prega, nós vos esconjuramos. Depois os demônios conseguem perceber que eles querem exercer autoridade, mas não cresceram. Diz: esse Paulo nós conhecemos, Jesus conhecemos, mas nós não conhecemos a ti.
Queremos dominar, ila kufuma mas não queremos crescer. kambe ila kukula, Queremos resistir, ila mas kutisela, não queremos nos ila sujeitar. Um kutitsongohata princípio bíblico fundamental. Sujeitai-vos primeiro a Deus. titsongohatane kaskwenu Resistir ao diabo tiselani e dabulosi ele fugirá de yena vós. tava tsutsuma Muitos de nós queremos espantar o diabo banyingene ila kutsongola antes que nos sujeitemos a ene Deus. sina titsongohata kayena Impossível, o princípio é claro. asinye koteki Você só poderá resistir ao diabo welukatisela se dabulosi você primeiro sujeitar a Deus. ayokutitsongohate kaskwenu Então você tem que perceber fala que kutwisisa existe uma subordinação nos princípios. leswaku kuna hierarkiya kasi E crescimento akukula é uma lei. inawu Se nós formos a ler Mateus 7, 19, alikujonza Mateus 7:19 diz que toda árvore que não dá bom fruto vula leswaku asinye koko nga tisi mihandzu ya kahle é cortado wa tsemiwa e é jogado no fogo. wu tsukumetiwa ndzilweni Toda árvore a miri que não hinkwawo dá um bom u fruto, konga veki mihandzu ya kahle primeiro vai se cortar, a swo rhangu ta tsemiwa depois vai se jogar no swo fogo. bidzu ta tsukumetiwa ndzilweni Me explica. hlamusela Há necessidade de uma sanção onde não houve mandamento. ka dinga ku va na ku a naho kazi loko va nga zumiwanga Se há uma consequência imediata, a loko ku na nhlamulo wa xihatla é porque antes não houve uma sugestão, houve uma lei. hi ku sandzhaku a ku tivanga xa wu tisiwanga xitiviso kambe ku twisiwi E a lei é nawu simples. a nawu lowu Crescimento. ku a ku kula ntsena Crescimento. a ku kula ntsena Crescimento. a ku kula ntsena Mateus 25, 26 a 30. Mateus 25, 26 a 30 A Bíblia nos fala da parábola dos talentos. a bebele vulavula hikwalaho ka xikombekiso xa lava ni nyiko Se tu fores estudar Mateus capítulo 25, a loko dyondza xiphemu lexa Mateus fala sobre os princípios do reino. vulavula hi minawu ya mfumo E nós estamos servindo a um reino. kambe hi tirhela a mfumo Primeiro fala da necessidade de não esgotar azeite. ku rhanga ku vulavuliwa hi matimba ku kala ku nga helisiwi Na parábola das 10 virgens. eka ka parábola lava virgem o kasi A coisa mais importante que você deve reter na a parábola xa lisima leswi u fanele ku va na swona é que como cidadão do reino, swi nga yinisiwo sinawu leyi wa não, mfumo é que como um cidadão do a reino loko luwa mfumo não pode acabar azeite. a wu fanele ku herisa mafurha E se o noivo estivesse aqui hoje, a loko a muteki a ri kona você tem azeite? wena u na wona mafurha ke Hoje, muitos anos na igreja te fizeram pensar que azeite já não é necessário. kumbe malembe manyingi va ku endli ku pensa swa ku mafurha ma ha laveki No mesmo capítulo 25, a xiphemu lexa swin'we Jesus fala da distribuição dos talentos yesu a vule ka ku hasa eka tinyiko e faz-nos perceber que todos receberam talentos. a yenge hi twisisa swa ku hinkwavo va yamukela nyiko A um foi dado 5, wo kasi a nyikiwa a ntlhanu outro foi dado 2, un'wanyana a nyikiwa timbirhi a outro foi dado 1. un'wanyana a nyikiwa yin'we Só que todos receberam kambe talentos. hinkwavo va yamukelini E para permitir a multiplicação dos a ku talentos, pfumelela a ku yandza ka o kona Senhor ausentou-se. hosi yi ti avanyisa Tal como agora, ku fana na sweswi Jesus subiu yesu a phelile para permitir a multiplicação dos leswaku a talentos. pfumela ku yandzisa yes amen O Senhor distribuiu os talentos a hosi i avanyisa a tinyiko e foi embora. i ti avanyisa Mas era só para permitir que os talentos fossem i ku multiplicados. pfumela leswaku a minyiko yi yengesela Entretanto, muitos de nós hakonawu hini vanyingi dormimos quando o Senhor se ausenta. hi etlela loko a hosi yi suka Achamos que é uma folga. hi twisisa swa ku i nkarhi wa ku humula Quando ele volta, a loko yena tlhela o que havia recebido 5, a nga nga yamukela ntlhanu granjeou também mais 5. a va a yangesela O de 2, a lewa timbirhi granjeou também mais 2. a yandzisa Aquele que havia recebido 1, a nga nga nyamukela yin'we escondeu. a fika nyiko Queridos, varhandziwa
Permita-me dizer algo. Cada de nós tem talento. E se nós não estamos vendo seu talento, é porque você escondeu. Não importa como você vai olhar para mim. Cada de nós tem talento, pelo menos. Só que parece que nós fazemos o inverso daqueles servos. Parece que nós que temos um só talento é que corremos para multiplicar. E aqueles que têm 5 estão escondendo. Aquele servo foi-lhe fechado a porta só porque não multiplicou o talento. Você talvez não entendeu a dimensão disso. Imagina o seguinte: o reino te fechar a porta não porque você fornicou, não porque você roubou, não porque você mentiu, até você chegar na porta dizer: mas eu não roubei, eu não menti, não adulterei, não forniquei. Depois ele fechar a porta, dizer: o problema é esconder seu talento. E aos seus olhos está a passar Johnny, que fornicou, que mentiu, mas não escondeu o talento. Todos temos um talento. E esse talento precisa ser desenvolvido. Não multiplicar a desobediência. E o pecado da desobediência compara-se ao pecado da feitiçaria. E a minha Bíblia, pelo menos em Apocalipse, diz que os feiticeiros ficaram de fora. Osvaldo, estou a vir. Tenho uma profecia dessa banda, como prometi ontem. Agora, queridos, eu tentei perguntar a Deus. Eu sei que os coaches já ensinaram muito. Os professores já ensinaram muito. Mas eu perguntei a Deus. Mas bem. Fale comigo sobre, pelo menos, a nossa geração. Sobre aqueles que estarão. O que nos impede de crescer? Você já tem muitas respostas, mas eu duvido que você tenha esta. Ok? Duas coisas importantes. Erros que nós achamos que ainda devem ser consumados para que possamos avançar. Sim, estou a ver. Erros que ainda pensamos que precisamos consumados. Depois de consumados, vou começar a me santificar. Não, essa profecia é estranha. Muitos arrependem-se, não pelo que fizeram, mas pelo que ainda não fizeram. Não. Okay. Esperava-se
que entre nós fossem fossem encontradas pessoas que se arrependessem pelos pecados que cometeram. Só que é estranho que encontramos pessoas arrependidas porque tem pecados que não ultimaram. Esse profético é diferente. Existe uma falsa promessa que ecoa na nossa mente quando nós pecamos. E a promessa é simples: é só pecar pela última vez, já está. É como se o pecado tivesse um ciclo e você fosse concedido liberdade para se santificar depois de fechar o ciclo. Não vou entrar no jejum esta semana, porque eu já havia marcado um programa na sexta que quebra o jejum. Já havia marcado um PEC. E esse PEC destrói tudo. Então não adianta eu começar a jejuar. Então, como disseram na igreja, preciso primeiro consumar o pecado da sexta. É como se houvesse um ciclo que primeiro você tem que fechar. Pecar pelo menos pela última vez. Depois vou começar a ter disciplina. Só que é uma falsa promessa. Porque aquilo que você espera que seja o último pecado é o primeiro do novo ciclo. O pecado nunca te dará licença para santificar-se. Satanás sempre vai dizer é a última vez, mas é a primeira. Salmos 42:7 a 9. Simples. Um abismo anuncia outro abismo. Como é que você espera entrar no abismo pela última vez para depois entrar na luz? Na realidade, é um abismo que vai anunciar outros abismos. O que nos impede de crescer é exatamente pensar que pode ser. Ok. O que nos impede de crescer é pensar que existe uma coisa que nós podemos aproveitar melhor antes de descartar. Yes. Eu tenho uma série Nina série lokazi. tem muito conteúdo. Lina ambagayo tala. Mas ok, vou assistir só esta.
Ni ta hetisa lona. Pelo menos para aproveitar o que eu comecei. Ni ta londzovota leswi ni nga sangula swona. E depois vou começar a me dedicar a jejum e oração. Ni ta sangula ku titsona. Mentalidade de Geazi. A mipimiso ya Geazi. Conhece Geazi? Momtiva Geazi. Segundo o livro dos Reis 5:20. A buku la mbirhi la tihosi la ntlhanu. O pensamento de Geazi é o seguinte: A miehleketo Geazi leyi. o meu senhor A hosi ya mina. poupou este assírio. Yi va yi twela musuwausuwana leyi. Eu posso fazer melhor. Yi nga endla kahle. Não, você não entendeu. Twisisanga. Você conheceu alguém hoje U tivi munhu namuntlha. e amanhã A mundzuku. você se encontra com Jesus. U hlangana na Yesu. O teu problema A mhaka ya wena. é pensar que aqui você não havia aproveitado o suficiente. I ku twisisa swa ku a lani ndzhaku a wu si na londzovota swa kahle. Hey. Ok. Swi nga twisiseka. A senhora disse. O problema, A mhaka. o que nos faz A leswi hi endlaka. ficar estagnados Hi nyima. é querer extrair o melhor daquilo que Deus nos proibiu. I ku lava ku dya leswi Xikwembu xi nga hi sivela swona. Quando você pensa assim, A loko u ehleketa tano. terminou só no beijo. Swi wini ntsena ka ku Poderia nyintana. ter explorado mais. Na ni hi ntelelini. Aham. Aham. Ah, Geazi, Geazi. você acha que Deus está poupando aquela menina? U twisisa swa ku Xikwembu xi twela vusiwana E você nhwanyana. quer ir atrás para explorar o suficiente. U lava ku hintelela a ku va u ya twisisa swilo. A pregação é forte, A swi meli na matimba. mas faltava explorar aquele pela última vez. Kambe a ku na vítima rin'wana. Então vou extrair o melhor. A ku lawa ni ta londzovota kahle. Depois Ndzhaku ka leswo vou começar a ter disciplina. ni ta sungula u tikwetsimisa. Deixa-me vos dizer isso. Siki ni u byela leswi. Nenhum pecado abre caminho para a santidade. A swi kona swidyoho leswi pfulaka ndlela ya ku tikwetsimisa. Pare de dar ouvidos a essa voz Tshika a ku yingisa a rito lelo. que te diz é pecar pela última vez, depois você vai se santificar. Leli vulaka swa ku dyoha ka makumu ta gomo tikwetsimisa. Existe uma mensagem falsa que ecoa nos nossos ouvidos Ku na nywadi leyo kala yi nga ri ntiyiso yi twakalaka eka de tindleve que ta é hina. possível você fartar-se o suficiente para não gostar mais de pecar. Swa ku u nga va u xurha kahle leswaku u nga va na ku rhandza kambe ku dyoha. Então depois começamos a correr atrás de tudo. Hi sungula ku tsutsuma eka swilo hinkwaswo. Acho que depois de pegar aquilo, já vou estar bem satisfeito. A loko ni tsutsumi ka swilo hinkwaswo ni ta va ni hetisekile. E já vou começar a me comprometer. Ta sungula ku nghenelela ka ntirho kahle. Não dê ouvido a essa mensagem. U nga nyiki ndlevi a zito lelo. Nenhum pecado abre caminho para a santidade. A ri swi kona swidyoho swi pfulaka ndlela ka O tikutsimisa. pecado sempre criará condições para um outro pecado. A swidyoho swi ta vumba maendlelo ku ku va ku nghenelela swidyoho swin'wana. Pare de olhar para o pecado como se fosse João Batista. Fika ku lavisa a swidyoho i lova Yohane Mbabatisa. Você está cometendo o último pecado para que o caminho. Amém. Não há nenhum pecado Hakuna swidyoho que abre caminho para Jesus se manifestar. swi pfulaka ndlela leswaku Yesu a tikombekisa. Um abismo A munyama anuncia outro abismo. wu lerisa un'wanyana. Número 2. A swa bindzi O que é que nos impede de crescer? ini swi sivelaka ku kula. Aceitar celebrações antes da hora. A ku pfumela a ku kurisiwa kumbe ku tlhaveliwa ndzhaku ka nkazi. Kan'we na mi vona na mufa n'we. Vos vemos a morrer. Marcos, Marca capítulo 10, xiphemu xa 10 17 a 18. Alguém para ler? dzimana ya 15 na mambili. Marcos, capítulo 10,
Marcas temos ao cume. Marcos capítulo 10, Marcas temos ao cume. 17 a 18. Zimana ya cume na kanamambiri kufika kama naru. Eu sei que não gostam dessa mensagem, Antigo só muito ranzinha, só muito ranzinha dele. mas eu tenho que entregar. Fala Diz assim, comigo. obrigado. Mas senta, aí tu goleiro lá telefone. Marcos 10. Marcos 10, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, Bom mestre. que farei para herdar a vida eterna? 18. Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser que é Deus. Ok, muito obrigado. Pode sentar. Simples. Sinadwalini. O jovem foi ter com Jesus. Ambuto só é chegar na Yesu. Depois disse, bom mestre. Akumfundisa kahle. O jovem só estragou aí. Yena ona kolana. Bom mestre. Fundisa kahle. O que faremos para herdar o reino dos céus? Tengaina kuma anfumo matini. Existe um princípio para os judeus Sanguno ekabayuda. que nós devemos entender. Fala kutwisisa. Na cultura judaica, Ekarihanyu rabayuda. você só pode ser considerado bom Ngaba ushewa menga munene. se tiver terminado aquilo que começou. Alogu etisine sunga sanguna. Deus Asikwembu. fez a obra, Siendintiru. terminou. Sieta. No sétimo dia, Eka asikula mchana mambi. descansou. Shumula. Jesus Yesu. ainda nem havia chegado à cruz. Anga sinafika sabani. E aparece um mancebo. Kumelela muntsa. Quer lhe tratar como se ele já tivesse terminado. Ala kumuinika alisimandako obahetini. Quando ele chama bom mestre, Aloko kumfundiswa kahle. ele está dizendo, você já terminou. Awulasa kuwena hetini. Mas Jesus não havia terminado. Kabu Yesu angesina heta. Jesus disse, por que me chamas de bom? Yesu kwa hino kunikahle. Não há bom senão o Pai. Hakuna munene kukula tatana. Por quê? Kusaini. O Pai terminou a obra. Tatana hetisa Mas antiru. eu ainda não terminei. Mina nsina hetisa. Muitos de nós, Banyinge kahina. quando somos aplaudidos como se tivéssemos chegado, Alokuhleleliwa ngi fikiri makumu. o problema Amaka. é aceitar celebração antes da hora. Ikupfumela akuhleleliwa nako sinafika nkazi. É como você se comportar como esposa enquanto ainda é namorada. Dificilmente vão te casar. Ikutitsamisa ingi unsati na namorada angetechatiwa. Okay. Nunca vou dar roubada. Muitos de nós Banyinge kahina. morremos por causa de honrarias prematuras. Ifa ikolaka kusisimiwa koka sina kufa. Fomos naquela vez ao monte, Isabeni siku liliani. profetizei uma vez só. Ni profeti siku liwe. Prophet, man of God. Mina ni profeti ni wangu na sikwebu. E o que isso implica? Ala sichamusela yini? É porque honrarias antes de hora Akusisimiwa nza kukankazi. apagam a fome de crescimento. Kuba kufubisa atora la kukula. Porque você se sente como se já tivesse chegado. Utitwa ingi ufiki makumu. Você pode pregar, Ungatsumayela. não se sinta como se tivesse chegado. Ungatitwa ingi ufikili. Você pode profetizar, Ungaprofeta. não se considere como se já tivesse chegado. Ungatitwa ikotalanga fika makumu. Usungasoka mina na ini apushei mina na zito a voz ushanga. Ao ponto de descobrir que já nem vai atrás de mim. Consigo ouvir a voz do Senhor. Aí até o próprio Deus me fala sobre ele e seus filhos. Asikwembu sivulavule kola kautomileli ni vana va yena. E por que eu tenho que ir despertar ele? Ayini sifala kuna pfuseli. Celebrações antes da hora. Afiganselu nza kukankazi. Vamos matar. Samudaya.
Aceitar tratamento de quem chegou enquanto ainda não chegou vai apagar a disciplina. A ku pfumela a rihanyo ra loyi a nga fika na nga si nga fika ku ta na ku susa ku twisisa ka wena. O meu avô A kokwana wa mina fala de uma lei importante. a vulavula ha nawu A nisima lei do protocolo. a lisima la ku fambisa swilo. Ele disse, se você estiver assentado numa mesa, Yena wena ku tshamile tafureni lo kasi onde estão lá pessoas a superiores, lomu ku nga na lavakulu não se apresse para colocar o garfo na boca. u nga tsutsumi ku dya. Você tem que se apressar para colocar faca na garganta. U fanele ku tsutsuma ku beka mukwa eka garganta. Principalmente se você for um homem de grande apetite. A loko lowa ku dya ngopfu. Observe o que os mais velhos vão fazer. Lavisa leswi a lavakulu va nga ta endla. Depois faça. U gamu endla. Não tente tomar controle U nga zami ku rhangela swilo sem olhar ao seu redor. lo nga si nga langusa tlhelweni ka wena. Não, eu vou te dizer isso de Ta novo. vontlhe ni phinda ni hlaya. Não tente tomar controle U nga lavi ku tshembisa swilo sem verificar quem está ao seu lo nga si redor. nga lavisa lo nga tlhelweni ka wena. Tem temas que me dão para pregar em alguns Ku na lugares. misumelo nyikaku ni xumayela. Eu digo, esse tema não é para mim. Ni vona swa ku xumayelo leyi a yi fanele mina. Quando não estamos num sítio A loko ni ndhawini yo kasi e diz alguém para orar, va ku khonge munhu wo kasi a khongela. verifico quem está falando. Ni lavisa loyi a vulavulaka. Se for autoridade em relação a mim, A loko ni loyi a nga na vulawuri ku tlula eu tenho mina que obedecer. ni fanele ku Mas twisisa. antes de obedecer, A loko ni si nga twisisa eu olho ao meu redor. ni lavisa tlhelweni ka Vejo mina. que é outra autoridade em Ni relação a lavisa mim. loyi nga nkulu ku tlurisa mina. Se ficar em silêncio, A loko a mi yena então está me permitir orar. o ni pfumelelele a ku khongela. Muitos de nós Vanyinge ka hina começamos a orar sem olhar ao nosso redor. hi sungula ku khongela nenge si nga lavisa matlhelweni ka Você hina. é novo. Wena u Você muntshwa não vai abençoar o mais u velho. nga ta katekisa loyi nga nkulu. Fique em silêncio. Hi yena Receba a bênção. yamukela nkateko. Protocolo. Protocolo Observar. a ku lavisela. Osvaldo. Osvaldo Não, essa profecia só estou a dar exemplo. no tisa xikombekisi. Osvaldo é bom no que faz. Osvaldo a kahle ka leswi endlaka. Quando está ali a mexer som, Loko a lulamisa so ele faz bem. a endla kahle. Em dias como estes, Masiku mo fana lawa talvez tu não precises muito olhar ao redor. a fanele ku lavisela matlhelweni. Mas no primeiro domingo, Kambe a sonto lo rhanga onde está um Eli como o tio Pedro, a loko nga na tipedo ele pode não mexer a a mesa. nga va nga mexi. Mas toda vez que você estiver ali, Minkarhi hinkwayo ta va kona. olhe às vezes para trás. Lavisa ndzhaku Veja qual é a face dele. u lavisa mombo wa yena. Não remova os marcos estabelecidos pelos antigos. U nga susi a swikombekiso swi nga vekiwa hi lava khale. Yeah. Powerful. Você sabe deixar o som ficar bom mesmo. Wa swi kota ku lulamisa kahle vunanga. Mas de Pedro sabe quando é que a energia pode estragar o som. Tipedo ri ta swa ku magezi ma nga hona nkava munhu a so. Então mexa o teu som. Va humesa so Mas observe sempre atrás. u lavisa ndzhaku. Procure sempre aquele que é a autoridade U sobre lava ti. ndlela leyi nga vulawulu eka ka Existe uma wena. pessoa que é autoridade na sua área. Ku na loyi a nga na vulawulu eka lomu nga kona. Ivânia, Ivanya é bom cantar. swi kahle ku yimbelela Desenvolve o talento. ku risa nyiko. Mas quando disserem A loko va vula ministros de louvor uma canção, va wu byala va wu dzunu tisani a não gandzelo ser que já tenham combinado, va nga si na tisa não tihlayo abra a u boca. nga pfuli nomu. Procure quem é autoridade no teu grupo nessa área. Lavisa loyi a nga na vulawulu eka ntlawa wa wena. Deixa-me dizer uma coisa. Ndzi n'wi byela swo kasi Se você olhar ao seu a redor loko u lavisa matlhelweni ka wena e não encontrar uma pessoa que seja autoridade sobre u ti, nga kumi munhu nga vulawulu ku tlula wena. ou você está em perigo, Wena u nghozeni ou o grupo está em perigo por te ter. kumbe a ntlawa u mhakeni hikwalaho ka wena. Esse tema consegue pregar, John? A swi kota leswi kota swi ma Eu vou. Pastor ainda nem falou. tsundzuxa leswi na vulavula Seus ainda não falaram. vaprista leswi na vulavula.
Alguma oração pelo irmão que está doente? Como só cascada avançada. Eu. Mina. É bom ser zeloso. Sikatu kuma lwe adatamiseka. Mas o meu avô disse uma coisa. Kabi kokona mina mula soka. Não é bom ter zelo sem discernimento. Asikatu kuma na zelo ngana E nem kutwisisa. correr, sair do caminho. Kumbi kututsuma humandeleni. Gostamos da tua energia, Yazanza matimba wena. mas não tem discernimento. Kabona kutwisisa. Você prega tudo. Waluchumele kwaso. Qualquer louvor é você. Kanzeli nkwali wena. Qualquer oração é você. Kongoti nkwasi wena. Ou vocês têm problema, O makeni. ou teu grupo tem problemas por te ter. Kumbi anka wena umakeni kuna wena. Se você não conseguir identificar alguém que seja autoridade Alokunga sina kota kubona benga ulu. na tua área, Eka lomu ngakona. no teu círculo, Eka mfama wena. vocês têm problemas. Wena umakeni. E falta pouco para cair. Kukera kutsongo kuwa. Porque antes Zaku. da queda, Takuwa. vem a soberba. Kuta akutikurisa. Deixa-me te dizer uma coisa. Nitsinu dera sokas. Quem sobe por aplauso na vida Alwe akwela kikubelwa maboko. vai descer por pressão. Atashikisiwa ikola kakutikiwa. Problema da celebração antes da hora Amaka kuhlele no anzasinza kufika é nkaya. que você é tratado como se já tivesse chegado, Uma ufambisiwe ngi ufiki. mas a sua estrutura é de quem está a começar. Amatsamele weni alwe angosanguna. E a pressão que você vai carregar Antikelo to tleketla é de kawo. quem já chegou. Iwalwe angafika. Mas a tua estrutura Kambe amira wena. é de quem está começando. Iwalwe angosanguna. Você subiu por aplauso, Wena ukwarisiwe kubelwa vai maboko. descer por pressão. Utashika ikola kante kutikeriwa. Eu gosto de observar o protocolo. Nizanza kulabisa protocolo. Sou bem desafinado, Ni anibelel kahle. mas gosto de cantar. Nzanza kuyibelela. Mas eu não canto onde tem ministro de louvor. Anibelela umngani bawudzala bawudzunu. Por que eu cantar? Hayi nibelela. Se tem ministro de louvor, Kuna bawudzala bawudzunu. leva tuas canções, vai cantar no teu quarto. Teka tinsimu ta unoyimbelela lomu ngakhona wena. Ntsena. Quando você estiver a varrer, Alukuyimbelela. conte as suas canções. Yimbelela tinsimu ta wena. Você está adorando aí no quarto. Cante as suas canções. Yimbelela. Mas por que você está cantando onde tem ministro de louvor? Hayi kuyimbelela umngani bawudzala bakhansela. Vocês gostam de aplausos? Nzanza kuhlaleliwa. Celebrações antes da hora. Akutakusiwa nzakho kufika nkazi. Você vai aprender em que momento? Utadyondza nkarhi wihi. Você está competindo com quem deveria estar a aprender. U lwisana na loyi ku fanele ku dyondzeka yena. Um dos primeiros passos para o crescimento é a observação. Aganso yo rhanga ku kula i ku Mas lavisela. você é observado pelos crescidos, nunca observa os crescidos. Kambe wena u hlaleliwe hi lava nga kula, wena u hlaleli lava kulaka kumbe lava nga kula. Protocolo. A ku fambisa swilo. E o que é que acontece quando nós não crescemos? Ku endleka yini ku hi nga kuli? O problema de falta de crescimento, queridos, A mhaka ku kala ku kula é vazandziwa. que pode transformar sinalizadores em impedimentos. Swi nga va swi cinca a swikombekiso swi va swi hi nga kanyi. Tá ver lombas? A ma vona malomba São colocados na estrada va bekiwa exitaratini para proteger a nós a ku va hi fikelela e hi aqueles que estiveram a usar a via. ni lava ku tirhisaka a mfambo lowu. Quem está com o raptor A loyi a nga ni rato não acha problema em passar na a lomba. nga na mhaka ku khaluta. Se eu tiver o meu carro debaixo da A suspensão, loko ni movha wa mina wutsongo o sinalizador é problema. a swikombekiso swo kazi i mhaka Se não canelela, kome swa não fola se não beketela malomba manyingi na u zere estrada. u tanta xinomba nesa xiyaga. Domenico, problema é esse.
a mhaka ileyo Quando você não cresce, aloko wena u nga kuli todo sinalizador para ter impedimento. a swi kombekisi hinkwaswo i swi nga kanyi eka vutomi byakwe. Toda chamada de atenção é alguém que está contra ti. A ku ziwa ndleve i munhu loyi a lwisanaka na wena. Cresça! Grow! Cresça! Paulo, ele é crescido o suficiente Yena kulini ku hetiseka. ao ponto de dizer em Romanos 5, A va hlaya eka Varoma xiphemu xa ntlhanu. verso 3, Ndzima leyo zasu nós nos gloriamos nas tribulações. ya tivangamisa eka ku khunguvanyeka. Como é que você se gloria na tribulação? U tivangamisisa ku sini ka ku khunguvanyeka. Paulo cresceu Paulo a kulini ao ponto de ver que tribulação não é impedimento, a vona leswaku a mavabyi a swi nga kanyi kumbe a swilo é um meio de passar para outra fase. i ndlela ya ku fika ka xigava xin'wana. Ok, talvez você não entenda. A swi na twisisa A palavra tribulação a zito leri dyiwaka swi nga kanyi kumbe não ku é xaniseka. teológica, A ri ti ka teologiya só foi emprestado. ro lombiwa vateyolo A palavra tribulação kumbe a tribulação swikhunguvanyiso vem do latim tribulum. ri tekwela ka latin. O tribulum A tribo era um instrumento que era usado na agricultura hi leswi na swi tirhisiwaka ka vadzimi para separar o joio de trigo. a kavanyisa a zoyi ka trigo. Então, tribular A ku tribular ou passar por uma tribulação kumbe ku hundzeka é um swilo momento em que Deus eka swilo swikwembu deixa ficar o que é inútil u susa ku leswi ka la e misima me deixa avançar para aquilo que é u útil. yinde ni ya mahlweni leswi nga la misima. Mas a falta de Kamba crescimento ku kala ku kula vai te fazer você murmurar na ku ta ku tribulação. yendla ku mulamusa eka my cards. Jesus, Yesu meus discípulos, vadyondzisiwa va mina hoje mesmo recebi muitas revelações do céu. namukeli a mihlavutelo yinyingi ya Só matiko que, Frank, não posso dizer frenga niyo mubyeli porque é grande demais para o teu entendimento. swikulu ngopfu ka mpimiso ya wena. O que eu recebi A leswi nga yamukeli é exatamente para ti, swi fanela wena mas eu não posso te dar ni ya ku nyiki porque você ainda não cresceu. a wu si na kula. Não sou eu, Jesus. Hayi mina i Yesu. A falta de crescimento A ku kala ku kula priva-nos de experiências com Deus. ku yarisa a rihanyo ro karhi na swikwembu. Priva-nos de experiências com Deus. Ku yarisa a rihanyo ro kazi na swikwembu. Tenho muito para ti, Ni na swinyingi na wena mas wena você tem menos para receber. kambe u na kutsongo leswaku yamukela. É grande o que eu tenho, Swikulu ni nga na swona mas o teu entendimento é pequeno. a ku twisisa ka wena kutsongo. Para fechar, A ku fika makumu a passagem que eu li a lomu ni nga dyondza é sobre Pedro. hikwalaho ka Petros E é sobre crescimento, não se preocupe. mayelana ni ku kula ntsena. Deixa-me talvez te situar um pouco. Ndzi ki ni ku tisanyana a mhakeni. Pedro Petros não era um indivíduo que havia crescido talvez na própria cidade de Jerusalém. a hi loyi ko va a kula eyerusalema Ele não estava na Judeia Central. kumbe a yudeya. Pedro Petros era um galileu. i va wa mgalileya E qual era a base da economia dos galileus? wa masangulu ya timali eka vagalileya Pesca, i ku tsheva plantações, a ku byala comércio ao nível só da Galileia. a swilo leswi ku hanyisiwa a ku hanyisana galileya. Então Pedro Petros não era fofinho, i nga ri fofinho era savaiva. i va loyi wa ku tivisa Aliás, em todos os discípulos de Jesus, eka vadyondzisi hinkwavo va Yesu só um un'we é que não era galileu. i nga ri mugalileya Quem era? i va mani Judas. i va Judas. Judas. É bonito chamar Judas Iscariotes, né? Swi kahle ku Judas Iscariotes Só que difícil é entender que Iscariotes não é sobrenome. swa kazata u twisa swo Iscariotes swi fambelana na vito.
Judas Iscariotes. Por que ele era chamado Judas Iscariotes? Ainda habita no Atano. Porque ele havia nascido em Queriote. E com isso ele habita no Atano Queriote. Está na sua Bíblia. Josué 15, 25, pode encontrar. Josué 15, 25. Queriote. Queriote. E os outros Amanhã eram galileus. na Galileia. Classe baixa. Alava wasimule sahasi. Quando Pedro seguiu Jesus, O Pedro salaza Yesu. depois de ser uma coisa, Vamos dizer a sua casa. você é um deles. Wena umwe kabona. Ele disse, não, eu não sou. Akumina nisona. Depois de ser uma coisa interessante. Mabula sali cima. É o quê? E A tua fala te denuncia. amakalelo wena makutamusela. Isso não é espiritual. Aifashimoya leso. Vou repetir, não é espiritual. Aifashimoya. É simples de entender. Sinazali kutisisa. Os galileus Aba Galileia. tinham sua forma de falar. Abana makalelo bona. É como nossos irmãos que costumam errar contato. Ibalawula baphanza makama contato. Eles tinham sua forma de falar. Abana makalelo bona. Ele pode até falar língua portuguesa. Angabulabula silungu. Mas você entende que esse não é do sul. Utosaulo wasuli. Por quê? Ayini. O sotaque. Asotaki. Os galileus tinham sotaque. Abagalena bona banarona abana makalelo bona. E em Jerusalém, A Yerusalema. sabiam que Jesus era seguido por galileus. Abathwele soku Yesu alanziwa ila Galileya. Onde Jesus foi julgado, Alomu Yesu angabanyiswa khona. era muito distante de Galileia. Akuba kuli ka Galileya. Uns 100 a 150 quilômetros. 150 quilômetros. Então, quando ele se identifica com Galileu, Aloku bahlangana nomgaleyo kasi. diz: você, Bawula soku wena. a tua fala Amakhalelelo ya te wena. denuncia, Pedro. Makuhlamusela Petrosi. Não é nada espiritual. Essa simoya. É tipo, mano, acabou. Acabou. Não é nada especial. Essa simoya. Agora o Judas Judas. era o único de Queriote. Ibaliyena tsena Kerioti. Mas por que eu trago a história de Pedro para te falar de crescimento? Ayini nitisaka matumi ya Petrosi ndavulavula kukula. Primeiro eu quero te mostrar Sho zangala kukomba. que Pedro Sho Petrosi. não nasceu na cidade. Angakulanga dorobeni. Então, quando se trata de sobrevivência, Alokuivula kulwisana na kuhanya. desculpa, mas ele era melhor que Jesus. Yena alitaki kuturisa Yesu. Plantar, pescar. Akudzala atsela. Pedro era bom. Petrosi alikashe. Mas só que chega uma vez, um dia, Kufika siku lokazi. Jesus obriga os discípulos a atravessar. Yesu azuma vadyondzisa kuvathulela. E na travessia, Alokuvathulela. depois levanta-se uma grande tempestade. Pfuka axidzedze xo kasi a swihuhuri. Deixa-me te dizer isso. Siku ni byela xo kasi. Você pode experimentar tempestade, U nga va u dzinga swihuhuri. ainda que esteja atravessando na ordem dele. Hambiloko u khaluta eka minawu ya yena. Não sei se conseguiu perceber. A ni tivi swa ku wa twisisa. É possível passar por tempestade, Swi nga koteka ku hundza ka ainda swihuhuri. que tenha sido ele que disse vá. Hambiloko liyana ka vula leswaku ku famba. Mas essa não é a parte de Deus. Kambe hi siku la namuntlha. Levanta-se uma tempestade. Ku sikeleka swihuhuri. Pedro vê Jesus andando sobre as águas. Petrosi a lavisa Yesu a famba ehenheni ka mati. E diz: A vula swo kasi. primeiro todos ficam trêmulos. Va dzuka, va zuzumela. É fantasma. Xipoko. Aquilo era a quarta vigília da noite. I va siku la munhu lo kasi. Agora não vou te explicar tudo. Vai investigar nos judeus o que significa a quarta vigília A da ni nga ta noite. hlamusela hinkwaswo swi famba lavetela swa ku hlamuseriwa yini leswi. É minha parábola também para despertar tua curiosidade. I xifananiso leswaku swi pfuxa a ku rhandzeni ka wena. Na quarta vigília da noite, A vigila la munhu la siku. Jesus está andando sobre as águas. Yesu a famba ehenheni ka mati. E Pedro diz uma coisa: Petrosi a vula swo kasi. Senhor, Hosi, se fores tu, a ni ku ni wena. manda-me que eu venha Ni zumi. ao teu encontro. A ku ni ta ni ta hlangana na wena. Para aí. Yima. Considere a primeira coisa: Vona swo sangula. não havia pecado em ele permanecer no barco. A ku nga na swijoku yena tshama dzatseni. Lhes mandaram atravessar e não sair do barco. Va va zumi ku va tlulela handle ka ku va huma dzatseni. Então por que ele quer sair do barco? Hayi na loko va dzatseni. Fiquei muito
tempo no barco. Ni tshame ngopfu ka byatsa. Sei o que pisar areia. Na sasa ku yini ku tsanya misava. Nunca andei sobre as A águas. ndzi na famba ehenhleni ka mati. Okay. Eu como crente, Mina kota mupfumeli. eu tenho que dizer, Fala ku n'wi byela. eu já andei muito. Ni fambi ngopfu. Eu já preguei muito. Ni tshumeni ngopfu. Eu já orei Ni muito. khongeni ngopfu. Mas há coisas que eu ainda não Ku na fiz. leswo ka ndzi nga endla. Não havia nenhum problema em ficar no A barco. nga na mhaka u tshama byatseni. Mas ele queria ter uma nova experiência. Yena a lava ku va ni rihanyo rin'wanyana. Essa é a questão, crente. A leyi mhaka vapfumeli. Pedro não acabava de se converter. Petros a nga sungula ku hundzuka. Já havia expulsado demônios que nunca expulsaram. Yena a hlongoli mandika ka tshami lwisana na Mas o wona. desejo de crescer não Ku parou. navela ku kula ku nyimanga. E nós paramos de crescer. Yini ku kula. Só por causa de umas experiências de curar dor de cabeça. Hi ku ponisa munhu a twa ku nhloko. Pedro disse: o barco conheço o suficiente. Petros a ku yi byatsa na byi tiva kahle. Mas a questão, A mhaka. nadar também eu consigo. A ku ladera na swi kota. Mas se fores tu, A loko ni wena. manda-me que eu venha ter contigo andando sobre as Zumi ni ta tlanga águas. na wena ni famba ehenhleni ka mati. É complicado Swa karhata. servir a um Deus sobrenatural A ku tirhela Xikwembu lexi e você se matilo. acomodar e andar no natural. U tsakela ku hanya ka swilo swa misava. Você serve um Deus sobrenatural, U tirhela Xikwembu swa matilo. mas você está contentado em fazer coisas simplesmente naturais. U tsakela ku endla swilo swa misava ntsena. Temos que ter a fome de Pedro. Fala ku va na tora la Petrosi. Deixa-me Hi sair tshiki ni huma. e ter contigo. Ni ta hlangana na E wena. existe uma coisa importante. Ku na swa lixima. Quando Pedro Loko Petros ele sai a huma sobre a ordem de Jesus, eka nawu wa hosi. ele sai, Yena huma. ele anda sobre as Yena águas. famba ehenhleni ka mati. Mas de repente A swi tshuketi. aparece uma onda Kumelela a ni gandlati. e atrapalha a sua fé. Li va ni tsekatsekisa ripfumelo ra E yena. ele quase afunda. Yena a nge a va a yivela. Eu vos disse Ni n'wi byelini. que Pedro sobreviver será terrível. Petrosi ka rihanyo a phikizana. Não pense que quando Pedro chama Jesus U nga pimisa loko Petros a vita Yesu. é porque tinha dificuldade de sair da água. A tsandzeka a ku huma matini. Pedro Petrosi tinha barcos para ele e para irmãos. a na mabyotsa ka yena ya makwava yena. Tinha cerca de 70 barcos quando foi chamado. A na masitenda ma byotsa ka ma nga Você vitangiwa. acha que esse indivíduo é incapaz de nadar? U ni loyi a nga tsandzeka a ku nadara. Mas ele, quando se apercebe que está afundado, Loko a twisisa swa ku nyuvela. ele diz: oh, Senhor, salva-me. A le hosi ni ponisi. O desespero não é físico. A ku pfumela ku pfumela eka moya. Sabe o que Pedro está dizendo? Petros a vula yini? Como é que eu saí no sobrenatural? Ni humesi usini ka Estou swimoya. terminando no natural. Ni seke ka swilo swa nyama. Pedro poderia ter voltado a nadar, Petros na tlhela nadara. mas ele teria voltado ao natural. Yena a ta tlhela ka swa misava. Mas ele, quando levanta a mão, Eka na tlakusa ele voko. está dizendo: Jesus, Aku Yesu. me faça continuar no Ni ni sobrenatural. famba ehenhleni ka swilo swa matino. Eu já conheço o natural. Na tiva swa misava. Acabo de experimentar o sobrenatural. Nisa na sona. Eu não posso terminar aqui. Ni nga fiki ka swona. Eu tenho que terminar com U fanele a ku hetiseke ka swilo swa ximoya. Senhor, Hosi ajuda-me. ni mpfuni. Jesus não carregou Pedro para o barco. Yesu a nga mi tlakulanga pra byatseni. Certamente que ele tomou pela mão Apostle ka mi khomi e voko. disse: vamos andar A yi mahlweni no emoyeni. sobrenatural. Eka swa matino. Negue-se a começar no sobrenatural e Yala a ku sungula ka swa matino. terminar no natural. Helela ka swa nyama. Anga chaselwe
demônio é. Você não era amedrontado pelos demônios. Mas hoje já caiu na isca de dormir com a Bíblia na almofada. Uma caída com ele bebê, te damo. Para um valor de me arar. Para não sonhar coisas feias. Quando não vai sonhar com munho lá. Existem pessoas que têm espalhado sangue. Como é que começou no sobrenatural? O seu Nisocine Cachimoia. E já terminaram no natural. Ela caiu, ele se acanhava. E eu quero que cada um de nós, a minha oração As congoto. é que Deus desperte a fome do crescimento. Assim que vai se puxar na cucula. Nós não somos daqueles que retrocedem. Aí vai lá aquela com jaco. Nós somos daqueles que prosseguem para o alto. E vai lá vai com uma fome. Se um dia Deus me usou para curar alguém, Ela se como se te segura. ainda vai ter que me usar para curar. Se tem que risa com Danissa. Não é uma história do passado. É uma tribo Se tolo. um dia eu orei pelo meu filho e ficou bem, Ela não come ele não mina. ainda posso orar por ele e ficar bem. Não come ele na pona. Não pode ser uma história do Aí vai uma passado. tribo lá manga Se um calusa. dia eu entrei num lugar perigoso Ela ninguém em jaula. e ainda assim estava seguro, Ananicate. não pode ser uma história do passado. Aswele kuba matimu la manga kaluta. Pare de achar que falta de crescimento é maturidade. Sika kutisa soko akufumala kukula ekutsamiseka. Mokungetisa leswo porque mosunguna kama muto ufa. Vocês estão olhando assim porque estão no início, quando amadurecer, Mochavisa muna. nos assustam. Ya hoje juarisa leswo porque osunguna venance. Está jejuando assim porque está iniciando. Mas até você entender logo a cula uva. Vem entender quando for maduro. Mas Grace, o tipo como é que rola moyeni? E ainda pensar que isso é um grau de maturidade. Se engrandecer e esfriar no espírito, pensar que isso é questão de maturidade. E eu não sei quantos de nós paramos de crescer. Antes só que vangani ganha makukula. Eu não sei quantos de nós já aceitam o desafio de crescer. Antes só que vangani mapumela kanso só kukula. Eu não quero orar por ninguém. Alokongela mu. Né? Pedro é que olhou para Jesus Petro será ela sai. e disse: se for tu, Alokuluweni. manda-me sair. Nizuni famba. Aí essa não buia Pedro. Não foi Jesus que disse Essa para Pedro. questão de crescimento A sua cula. de outro nível depende de ti. Se catali kola kawena. Só. Ok. Agora eu não quero orar por ninguém, Alokongela mu. mas eu não posso fechar o momento de você orar por ti. Kamba ngepali amkhandla ukuthi khongelela. Se você achar Alokutwisisa. que está na hora de crescer, So kankara khongela. você pode orar nesse Ngaba momento. ukhongela. Em nome de Jesus. Dipula Yesu. Eu não sei se você vai ficar aí sentado Deixa eu dar essa missa. ou vai estar em pé. Isso, Kumta sekeleka. Yesu fakuwe. mas você vai orar Utakhongela. querendo. Lokhu silava kamba. Ai, Leone Vangena usinzisa. Não é um evangelho. Wini de chama obrigação. chacha kukuni matini kuni tiheleni. Ah, Vocês sinzisuma. conhecem o inferno, conhecem os céus. E babalaga como é que chibuchana? Nós persuadimos os que já encontramos este Wini buchado. muito legal disso. Vocês que conhecem a verdade, Ai. não há necessidade. Então não sei se você vai se colocar em pé. Kumbuta sekeleka, Você vai ficar aí. kumbuta tsamseka. Se achar que você merece crescer, Loku tu só falar kukula. saiba que Deus não te resiste ao crescimento Tu vai só escolher escutar ele kukula. e é o plano dele para com a sua E vida. mas kumbu e a sona mela não tomira. Não é só crescimento espiritual, É kukula moyeni. crescer como indivíduo, Kukula kwa tamu. crescimento emocional, A kukula kamanyawa. crescimento em todas as áreas da sua Eka vida. simu kwasu tomira weni. Isso é uma lei Inau. que está dentro de todo ser vivo. Ukanseni kamuntu kwayo. Mesmo sementes Ambiti mbeu. carregam ADN de crescimento Tinadena kukula. e nós não podemos nos limitar. Aí falei que tive aquela afinga Precisamos crescer. Falar kukula. Aleluia. Abra sua boca, você que acha que há necessidade de orar, e vamos orar em nome de Jesus. Falar com Congresso. Pai das luzes desta graça, Senhor da eternidade, nós te louvamos. Nós te oramos, te exaltamos pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu amor e pelas suas misericórdias. Te exaltamos, Pai Senhor, por tudo quando o Senhor
tem sido, te exaltamos por tudo quanto o Senhor tem feito, te exaltamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, pela sua graça nas nossas vidas, e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazareno, que a graça do crescimento possa alcançar cada um, Pai Senhor, que está nesse lugar, para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oramos para que o Espírito Santo de Deus possa desafiar a cada um de nós, para que possamos, Pai Senhor, crescer e alcançar, Pai Senhor, a estatura do varão perfeito, para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Senhor, ajude-nos a nos livrar, Pai Senhor, daquilo que nos impede de crescer, que nos impede de te conhecer, que nos impede de orar, que nos impede de buscar, que nos impede, Pai Senhor, de ouvir a sua voz. Ajude-nos, Pai Senhor, a livrar-nos, Pai Senhor, de qualquer tipo, Pai Senhor, de empecilho, de qualquer, Pai Senhor, impedimento que faz com que, Pai Senhor, nós não avancemos, que faz com que possamos retroceder na fé no nome de Jesus. Oramos, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para que esta mensagem não tenha sido apenas uma mensagem, mas que tenha, Pai Senhor, um caráter, um teor, Papai Senhor, de despertar, Papai Senhor, o avivamento, de despertar o crescimento da sua igreja no nome e no sangue do Senhor Jesus. Obrigado, Rei Eterno, obrigado, Deus da glória, obrigado, Senhor da eternidade, por tudo quanto tem feito, por tudo quanto tem sido, no nome de Jesus. Louvado seja Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome de Jesus. Amém.